Bom dia, meus alunos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que amam com sinceridade o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 24. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no capítulo 12 de Êxodo. Nós vamos agora estar estudando sobre a primeira Páscoa, considerada a instituição da Páscoa. Conforme nós fizemos a exposição da semana passada sobre a morte dos primogênitos neste interregno com a saída e o livramento do povo de Deus, do povo de Israel, da terra do Egito. Então, nesse livramento, nesta redenção, nós observamos que nesse contexto aqui há o juízo de Deus, porque os filhos, os primogênitos, o primogênito de Faraó, o primogênito de todos os egípcios e o primogênito dos animais, eles foram mortos. E agora nós podemos ver aqui que o capítulo 12, ele é o ápice dessa grande e maravilhosa obra de Deus, poder de Deus, porque o capítulo 12 aponta peremptoriamente, efetivamente, para o Cordeiro Pascual. Quando aqui, meus irmãos, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Observe, meus telenautas e meus amados irmãos da Igreja do Senhor. Vamos ler aqui os versículos que se seguem. Capítulo 12 de Êxodo. Falou o Senhor a Moisés, a Arão, na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para família, para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Observe que Cristo, ele é tipificado como Cordeiro de Deus. Capítulo 1, 29 de João. Capítulo 1, 18 e 19 de 1 de Pedro. Nós podemos observar nas páginas seletivas da Bíblia, quando João ele vê o Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 22 de Gênesis, nós observamos que para substituir Isaac, quando Abraão ele for aprovado, estava ali um cordeirinho preso nos arbustos, ali tipificava o cordeiro substitutivo, ou seja, Cristo Jesus. No capítulo 1, verso 18 e 19 da primeira carta de Pedro, a Bíblia diz que Pedro, o apóstolo, diz que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, nem por ouro e nem por prata, mas pelo precioso sangue de Cordeiro, sem mácula e sem mancha. Então aqui a ordem de Deus foi que cada família dos filhos de Israel, eles teriam de pegar para si um cordeiro, e se a família fosse pequena, que tomasse perto do seu vizinho, de sua casa, conforme o número das almas. Na verdade, o anjo da morte, ele viria ao Egito. É por isso que a palavra Páscoa não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa. A palavra Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate. A palavra Páscoa é uma palavra hebraica que significa passar de largo. Na verdade, esse cordeiro, ele iria substituir os primogênitos de Israel.
Então observe, meus telenautas, quando no versículo de número 5, podemos ler aqui a palavra: o cordeiro ou cabrito será sem mancha, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, na verdade, esse cordeiro, ele teria de ser ou um cordeiro ou cabrito, sem mancha, sem mácula, das ovelhas ou das cabras. E ele seria guardado até o 14º dia do mês. Versículo 7. Tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras na verga da porta das casas em que o comeram. Então, o sangue daquele cordeiro imolado, ele seria aspergido nas ombreiras do lado de fora de cada casa de um israelita. Isso aqui aponta para o sangue de Jesus, porque a casa que não tivesse nas ombreiras o sangue espargido, não seria no chão esse sangue, porque o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro, ele não pode ser pisado. Quem tem sangue do cordeiro na sua vida, a sua família, ela é poupada pela morte. Quando no capítulo 6, capítulo 7, de lá de Josué, quando ele invade Jericó, havia um sinal na casa de Raabe, aquela que acolheu os espias de Israel, e ali havia um fio de escarlate que ia identificar, quando na invasão, que Deus deu concessão a Raabe. O fio de escarlata apontava para o sangue do cordeiro. Tem no estribilho do nosso cantor cristão, no capítulo 84, que fala a respeito do sangue de Jesus. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, prova ao pecador. Ó, se lembra o fardo da cruz. Observe, meus amados irmãos, que o sangue de Cristo, ele é poderoso. O sangue de Cristo, ele nos livra da morte. O sangue de Cristo tem poder. Verso de número 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com erva amargosa a comereis. Nada comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo a sua cabeça, os seus pés e com a sua frissura. O cordeiro, ele teria de ser assado no fogo. Ele não poderia ser cozido na água, mas ele tinha que ser assado no fogo. Interessante, meus amados irmãos, que a ordem de Deus para Israel era que o cordeiro não fosse comido cru e nem cozido em água, mas assado no fogo. A sua cabeça, os pés e a fressura, ou seja, as vísceras do cordeiro. Podemos dizer lá na nossa região, em Maragogipe, a buchada do cordeiro, cabeça, pé e buchada. Interessante que era muito importante comer o cordeiro, porque se não comesse o cordeiro, não podia sair do Egito. Só sai do Egito quem come o cordeiro de Deus. Só sai do Egito quem está em Cristo. Só sai do Egito, como o apóstolo Paulo fala lá no capítulo de número 5, verso de número 17, de 2 Coríntios, está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Só sai do Egito quem comer do pão que cai do céu. João capítulo 6, versículo de número 35. Todo aquele que comer do meu pão e beber da água que eu lhe der, nunca terá fome e nunca terá sede. Então, portanto, que haja sangue do Cordeiro na sua vida, que você possa, meus amados irmãos alunos, receber Jesus como teu único suficiente Salvador
que deixa Jesus entrar no teu coração para que você possa ser liberto em nome de Jesus. Graça e paz.